Hoje eu recebo aqui no estúdio do Jornal do SBT Mato Grosso o professor Henrique Lopes, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, Sintep-MT. Boa tarde, professor. Boa tarde, obrigado aí pelo espaço. Nós é que agradecemos pela participação ao vivo aqui no nosso programa. Estamos nas vésperas de completar um mês de greve da categoria. Os profissionais não tiveram até o momento uma resposta concreta por parte do governo Silval Barbosa. Na semana passada, a categoria se reuniu com o governador e o secretário estadual também de educação, né? Mas as reivindicações não foram atendidas. Como está essa situação, professor? Tomando um rumo mais complicado do que se imaginava. Até porque o governador Silval Barbosa tem tido duas posturas com relação ao movimento de greve, duas caras. Ao mesmo tempo em que busca uma mediação do processo junto com a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e que autoriza os seus secretários e o grupo de trabalho a projetar umas tabelas a partir da ampliação das receitas para a educação, o governo, por outro lado, busca recorrer, busca judicializar o movimento de greve dos trabalhadores da educação. Então, portanto, a possibilidade de um acordo que poderia estar sendo sinalizado nessa semana acaba se tornando complicado em função da medida judicial tomada pelo governo do estado. Por falar nisso, na noite de ontem foi divulgado que o Tribunal de Justiça decretou a abusiva, a greve não ilegal, mas abusiva, devido aí o tempo de paralisação, deixando mais de 400 mil alunos sem aula em todo o estado. O Poder Judiciário determinou a volta dos profissionais ao trabalho em 72 horas, cabendo multa de R$ 23.760 caso descumprimento. Como que o sindicato recebeu a notícia? Vocês já foram notificados? O que vai ser feito a partir de agora? Não fomos notificados ainda. Para nós não gerou nenhuma surpresa a decisão do TJ, até porque, historicamente, e as greves que são realizadas aqui no estado de Mato Grosso, infelizmente o Tribunal de Justiça do Mato Grosso nunca deu uma causa favorável aos trabalhadores. Então, portanto, para nós isso já era esperado. Do ponto de vista da decisão judicial, ela cabe recurso, o sindicato vai recorrer, é óbvio que não alimentando talvez até muita expectativa de qual poderá ser o resultado dessa questão, mas nós vamos recorrer e nós, em função desse elemento, nós estaremos chamando uma Assembleia Geral dos Trabalhadores da Educação para que soberanamente os trabalhadores decidam sobre qual será o rumo do movimento aqui no estado. Essa medida pode ter surgido por causa do posicionamento do governador Silval Barbosa, que afirma ser ilegal o movimento de greve da categoria? É complicado, até porque a gente espera que existem muitas coisas que podem ser vistas como ilegal nesse estado. A exemplo do não cumprimento da Constituição do estado, que estabelece a aplicação do percentual mínimo para a educação. Então, se tem alguém que está ilegal dentro desse processo, é o governo do estado, que deliberadamente descumpre com a Constituição do estado. Aí as relações que existem entre os poderes sempre têm dado conta de que o judiciário acaba definindo as suas decisões em favor do governo do estado e em detrimento dos trabalhadores da educação. Os profissionais, eles pedem mais verba da arrecadação do estado para a educação, passando dos atuais 25% para, se eu não me engano, 35%, né? Como prevê aí a Constituição Estadual, um reajuste salarial de 10,4%. E também melhorias das condições das escolas, entre tantas outras pautas. Mas o governo defende que não tem como aí aumentar a verba da educação. Como que o professor vê isso? Eu vejo isso como um ato de irresponsabilidade do executivo. Quando tomou posse no governo do estado, o governador jurou sobre a Constituição em cumpri-la. Então, portanto, nós fazemos um movimento a partir de parâmetros, nosso parâmetro é a legislação, o governo não quer cumprir com a lei e o não cumprimento da lei gera isso que a sociedade tem visto. É só percorrer o espaço das escolas que nós vamos ver que o espaço que está sendo destinado para o desempenho do processo de ensino-aprendizagem é um espaço bastante comprometedor da qualidade da educação. Então, portanto, se houvesse responsabilidade por parte do governo em aplicar o que manda a legislação, nós estaríamos num patamar diferente do ponto de vista da qualidade da educação aqui no Mato Grosso. Professor, a categoria vai se reunir em uma passeata, vai ser hoje à tarde, né? Perfeito. Como é que está aí as discussões a partir de agora? Então, nós temos o ato público marcado para hoje à tarde, independente da decisão judicial, nós vamos continuar aí com o movimento que a gente tem aí programado. Hoje às 14 horas, concentração aqui perto da Justiça do Trabalho, e vamos fazer um ato público lá em frente
o Palácio do Governo e encerrando esse ato público na Assembleia Legislativa, que é uma casa de leis que entendemos ser fundamental para tentar mediar o impasse que está instalado nesse momento. Bem, na última segunda-feira, professora, a presidenta Dilma Rousseff sancionou uma lei que determina 75% dos royalties para a educação e 25% para a saúde pública. Um investimento aí de mais de 100 bilhões na educação para os próximos 10 anos. Qual a reflexão que o senhor faz disso? Primeiro que a sanção da presidente é bem-vinda e essa questão é fruto da luta, inclusive, dos trabalhadores. Para você ter noção do que eu estou dizendo, nós estamos mantendo um acampamento em Brasília, inclusive, não só para resolver esse problema dos royalties, mas para poder aprovar, inclusive, o Plano Nacional de Educação como um todo, que vai destinar mais verba para a educação. Então, toda a nação que se tornou soberana, só se tornou soberana investindo maciçamente recursos na educação. Agora, é bem-vindo a sanção da Presidente da República. Agora, a gente precisa refletir que o estado de Mato Grosso é um estado diferente dos outros estados. Nós somos um estado que cresce acima da média nacional, já tem uma legislação que prevê a ampliação das receitas para a educação e que o Mato Grosso já poderia ter saído na frente do ponto de vista da qualidade da educação. Então não vai adiantar ampliar a possibilidade do produto interno bruto em nível nacional se não houver um esforço, né, de cada estado no sentido de assegurar para a educação aquilo que lhe é de direito. Então essa é a reflexão que eu faço nesse momento. Professor, não posso deixar de observar a camiseta, né, do senhor, assim como os outros que devem estar se manifestando. O senhor poderia encerrar com essa pergunta ao governo do estado, ao governador, a pergunta que está na camiseta. Perfeito. Nos meios de comunicação, o governo tem uma preocupação muito grande com a Copa do Mundo do Pantanal. Inclusive, expondo aí a chegada de equipamento, expondo aí os viadutos que estão sendo construídos, a Arena Pantanal com o padrão da FIFA, mas a Copa passa, a educação fica. Então nós queremos perguntar para o governador Silval Barbosa qual será a marca dele na educação, porque até o presente momento tem sido a marca do descompromisso com um serviço tão fundamental e para a garantia da cidadania dos nossos alunos. Nós agradecemos a participação do senhor aqui. Tenha uma boa tarde. Eu que agradeço. Você aí de casa, muito obrigada por sua companhia, por sua audiência. Você pode também conferir essa edição no YouTube, pelo endereço eletrônico youtube.com/tvRondon Cuiabá. Para você, uma ótima tarde.